Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje resolveremos questões de direito constitucional para o concurso nacional unificado. Selecionamos itens desta disciplina de constitucional e todos da banca Sesgran Rio, que é a organizadora do seu concurso. Mas antes de começar, vamos analisar o nosso edital. Prestem atenção agora, hein? Do bloco 8, portanto, o bloco intermediário, tá? Para que você não tenha dúvida. No edital do bloco 8 de Direito Constitucional, encontramos estas informações: direitos e garantias fundamentais. Em tese, teríamos que estudar do artigo 5º ao artigo 17. Eu estou falando em tese porque já faremos uma observação deste artigo 17, tá? Mas vamos lá. Começando com o item 1. Dentro de direitos e garantias fundamentais, o primeiro tópico está aqui, ó. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Estas informações encontramos no artigo 5º da Constituição. Portanto, você precisa conhecê-lo de cabo a rabo, tá? No item 2, encontramos os direitos sociais. Estas informações estão do artigo 6º da Constituição ao artigo 11. Na sequência, nacionalidade e cidadania. Temos esta temática no artigo 12 e artigo 13 da Constituição. E, por fim, no item 4, temos garantias constitucionais individuais. O examinador, o elaborador do edital, voltou para o artigo 5º. Garantias dos direitos coletivos, também artigo 5º. Garantia dos direitos sociais, artigo 6º, artigo 11, tá? E, por fim, direitos políticos. Temos aqui, ó, direitos políticos. Encontramos esta informação no artigo 14, aliás, do artigo 14 ao artigo 16. Agora, uma observação. Percebam só, direitos e garantias fundamentais vão do artigo 5º ao artigo 17. Porém, o artigo 17, que aborda os partidos políticos, não foi mencionado no edital. Em tese, tá? Ele não pode ser cobrado. Caberia, inclusive, recurso. Mas, se você tiver um tempo, eu sugiro que estude também esta parte, este artigo 17, até por precaução. Mas saiba, dentro do conteúdo programático, não consta em tese o artigo 17. Apenas os direitos políticos, partidos políticos, o examinador deixou de fora. Maravilha? E temos ainda a organização do Estado. Bom, aqui a banca está pedindo apenas a administração pública, do artigo 37 ao artigo 41. E, principalmente, o mais importante deste ponto, sem dúvida, é o artigo 37. Ok? Então, é isso que você precisa estudar para a sua prova de constitucional. Bom, pessoal, então é isso. Agora que você sabe o que precisa estudar, vamos para as questões. Mas antes, se você puder deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, eu agradeço demais. E também estendo o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 mensais e por lá terá acesso a vídeos exclusivos. Maravilha? Inclusive essa parte de direito constitucional. Pois bem, agora sim, bora que bora, partimos para a primeira questão da banca Sesgran Rio. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes. Letra A. Leis complementares. Letra B. Leis ordinárias. Letra C. Emendas constitucionais. Letra D. Decretos legislativos. E letra E. Decretos-leis. Pessoal, 5 segundinhos e na sequência voltaremos com uma rápida revisão
e posteriormente com gabarito. 5 segundos. Bom, vamos lá. A resposta deste item está no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Este parágrafo trata dos tratados internacionais. E analisamos na aula teórica, que está disponível aos membros, o seguinte: os tratados internacionais podem ser incorporados ao direito brasileiro, ao nosso ordenamento, de 3 formas. Então, existem 3 formas de incorporarmos os tratados internacionais. A primeira forma seria observar os tratados internacionais que estão versando, que trazem direitos humanos. E temos aqui 2 possibilidades, tá? Então, possibilidade A e possibilidade B. E temos ainda aqueles tratados internacionais que não versam, que não trazem direitos humanos. Vamos começar com este segundo aqui, ó. Os tratados internacionais que não trazem, que não versam sobre direitos humanos, serão incorporados ao direito brasileiro com status legal, ou seja, eles equivalem a uma lei ordinária. Ok? Então, eles equivalem a uma lei ordinária. Isso vale para aqueles tratados que não versam sobre os direitos humanos. Por outro lado, o que mais aparece em prova está aqui, ó. Tratados internacionais que versam, que trazem no seu texto direitos humanos. Nesta situação específica, temos 2 possibilidades. Se o tratado internacional versar sobre direitos humanos, precisaremos analisar como ocorreu a sua votação. Bom, neste caso específico, vamos começar com a letra A. Aqueles tratados internacionais abordando direitos humanos e que foram aprovados num rito especial. Galera, rito especial, entendam o seguinte: o tratado foi aprovado por 3/5 dos votos nas 2 casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e em 2 turnos de votação. 3/5 dos votos nas 2 casas do Congresso em 2 turnos de votação. Então, chamamos de rito especial porque é uma votação mais expressiva e complexa. Portanto, se o tratado internacional que versa sobre direitos humanos foi aprovado neste rito especial, ele equivale, ele tem força, ele tem status de emenda constitucional. Tem status de Constituição, ok? Por outro lado, se este mesmo tratado internacional, versando sobre direitos humanos, não for aprovado por um rito especial, ou seja, ele não foi aprovado por 3/5 dos votos nas 2 casas e em 2 turnos de votação, não sendo aprovado neste rito especial, ele terá status supra-legal, ou seja, está acima da lei, porém abaixo da Constituição. Então percebam só, temos os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos que terão status legal. Temos também os tratados internacionais abordando direitos humanos. Nesta situação temos uma divisão. Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e que foram aprovados com rito especial terão status de emenda constitucional. Agora, se estes mesmos tratados não forem aprovados no rito especial, o status será supralegal. A Constituição, no parágrafo 3º, artigo 5º, parágrafo 3º, traz essa hipótese aqui, ó. Tratados internacionais versando sobre direitos humanos e que foram aprovados com um rito especial. Vejamos a literalidade do dispositivo. Artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º. Os tratados e convenções sobre direitos humanos, então temos aqui, ó, tratados abordando direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, em 2 turnos por 3/5 dos votos,
dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, neste caso, pessoal, temos um rito especial. Os tratados estão versando sobre direitos humanos, foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação e por 3/5 dos votos. Como temos um rito especial, eles equivalem à Constituição. São equivalentes à emenda constitucional. Sendo assim, o gabarito ficou letra C de casa, emendas constitucionais. Bom, vamos avançar questão 2 agora. A Constituição prevê, entre os direitos e garantias fundamentais, que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Item 1. Perda de bens. Item 2. Interdição de direitos. Item 3. Trabalhos forçados. Item 4. Banimento. Estão corretas? Letra A. 1 e 2 apenas. Letra B. 1 e 4 apenas. Letra C. 2 e 3 apenas. Letra D. 1, 3 e 4 apenas. E letra E. 2, 3 e 4 apenas. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Esta questão aborda o inciso 46 da Constituição, artigo 5º, inciso 46. Por lá encontramos as penas permitidas. Então, nos diz este inciso que as penas poderão ser as seguintes: de privação ou restrição de liberdade, pena de perda de bens, pena de multa, pena de prestação social alternativa e temos ainda a pena de suspensão ou interdição de direitos. Então, estas são as penas permitidas. Já o inciso 47, a título de complementação, nos traz as penas proibidas. Não podemos ter por aqui no nosso país, segundo a Constituição, artigo 5º, inciso 47, a pena de morte, salvo em caso de guerra. Então, em caso de guerra, é possível pena de morte no Brasil, tá? Não podemos ainda ter pena de caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento ou cruéis. Mas se liguem só, a questão está pedindo quais são as penas possíveis. Portanto, está trazendo o inciso 46 do artigo 5º da Constituição. E esta ideia foi analisada neste esquema aqui, ó. Então, vamos aos itens. As penas possíveis são as seguintes: perda de bens. Perda de bens é possível. Está neste ponto aqui, pessoal, ó, perda de bens. Item 2, interdição de direitos. É possível. Está nesta parte do esquema, ó. Interdição de direitos é uma pena que pode ser aplicada. Temos no item 3, trabalhos forçados. Galera, trabalhos forçados é uma pena proibida. Está neste ponto aqui, ó. Então, não poderemos ter penas de trabalhos forçados. E por fim, temos ainda, no item 4, a pena de banimento. Banimento está aqui, ó. Encontramos como uma pena proibida. Sendo assim, o item 4 está errado. Portanto, estão corretas a assertiva 1 e a assertiva 2. Com isso, o gabarito ficou letra A de aprovado. Item 1 e item 2 apenas. Avançando, questão 3 agora. Entre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, inclui-se a plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Nesse contexto, a criação de associações independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, ressalvada a possibilidade de serem compulsoriamente dissolvidas por: letra A, decisão judicial apenas após o trânsito em julgado. Letra B,
decreto específico do governador do estado. Letra C. Orientação do Ministério Público. Letra D. Determinação da autoridade policial em sede de inquérito. E letra E. Portaria da Presidência da República ou do Ministério da Justiça. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Temos nesta questão a ideia de liberdade de associação. Esta temática está prevista no artigo 5º da Constituição, entre os incisos 17 ao inciso 21, tá? Por lá encontramos a ideia de liberdade de associação. Falamos com calma deste tópico na aula teórica que está disponível aos membros. A questão está pedindo as atividades desta associação, ou seja, poderemos livremente criar uma associação, desde que ela não seja voltada para fins paramilitar, tá? E esta associação poderá ter as suas atividades dissolvidas ou suspensas. Então, este é o ponto central do item. Vamos lá. As atividades da associação podem ser dissolvidas, leia, extintas, tá? Ou ainda podem ser suspensas. No caso da suspensão, temos aqui uma modalidade menos gravosa. Sendo assim, a suspensão se dá de forma temporária. Já a dissolução ou a extinção desta associação ocorre de modo definitivo, tá? Essa é a primeira diferença. Na dissolução, temos aqui o fim da associação de modo definitivo. Já na suspensão, a atividade é suspensa de modo temporário. Nos dois casos, pessoal, tanto na dissolução quanto na suspensão, precisaremos de uma sentença judicial. A diferença é que na dissolução, esta sentença judicial precisa transitar em julgado. Precisamos do trânsito em julgado para que, finalmente, só então, a dissolução de uma associação venha a ocorrer. Então, vamos ao gabarito. A questão está pedindo a dissolução de uma associação. Então, compulsoriamente dissolvidas por... Galera, estamos neste ponto aqui, ó. As atividades de uma associação poderão ser dissolvidas apenas por sentença judicial com trânsito em julgado. Portanto, precisaremos do trânsito em julgado da sentença judicial. Sendo assim, o gabarito só pode ser letra A. A dissolução de uma associação ocorrerá por decisão judicial apenas após o trânsito em julgado. Exatamente foi o que vimos nesta parte do mapa mental. Ficamos, portanto, com o gabarito letra A de aprovado. Avançando mais uma questão por aqui. De acordo com o estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal, analise as afirmações a seguir. Item 1. A lei penal não retroagirá, mesmo que seja para beneficiar o réu. Item 2. Ninguém poderá penetrar em uma casa sem o consentimento do morador, mesmo com determinação judicial. Item 3. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E item 4. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Estão corretas apenas as afirmações letra A, 1 e 2. Letra B, 1 e 4. Letra C, 3 e 4. Letra D, 1, 2 e 3. E letra E, 2, 3 e 4. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, colocando aqui num outro slide para facilitar a visualização. Item 1. A lei penal não retroagirá, mesmo que seja para beneficiar o réu. Temos esta informação no artigo 5º, no inciso 40. Por lá encontramos o seguinte: temos a irretroatividade da lei penal.
Portanto, como regra geral, a lei penal não retroage. Ou seja, a lei penal, temos aqui a lei penal, ela só tem aplicação para o futuro, tá? Então, ela só tem aplicação para casos futuros, ok? Não valendo, não sendo aplicada para situações pretéritas. Essa é a ideia inicial, esta é a regra. Porém, de modo excepcional, quando esta lei penal beneficiar o réu, aí poderemos ter a retroatividade da lei. Ou seja, esta lei penal poderá ser aplicada, inclusive, aos casos passados, ok? Então, regra geral, lei penal não retroage, salvo, então temos aqui, a exceção, salvo se for para beneficiar o réu. Percebam só, o item nos disse o seguinte: a lei penal não retroagirá. Até aqui, beleza, encontramos a regra geral. Porém, o enunciado traz o seguinte na sequência: mesmo que seja para beneficiar o réu. Não, pessoal, se for para beneficiar o réu, poderemos sim ter a lei penal retroagindo. Então, é salvo se beneficiar o réu. Beneficiando o réu, poderemos ter a retroatividade da lei penal. Com isso, o item 1 está errado. Item 2. Ninguém poderá penetrar em uma casa sem o consentimento do morador, mesmo com determinação judicial. Essa ideia encontramos no inciso 11 do artigo 5º da Constituição. E por lá temos a inviolabilidade domiciliar. Como regra geral, a casa, a residência, é um local inviolável, portanto a casa é asilo inviolável. Ninguém pode entrar sem autorização do morador. Essa é a regra geral. Porém, em algumas situações, esta inviolabilidade acaba sendo mitigada. Ou seja, nos casos de flagrante delito, desastre para prestar socorro e por ordem judicial, poderemos ter a violação do domicílio, mesmo que sem autorização do morador. Isso porque estamos diante de situações excepcionais, tá? Flagrante delito, desastre para prestar socorro e por ordem judicial. As três primeiras, flagrante, desastre e para prestar socorro, podem ocorrer. A violação domiciliar pode ocorrer durante a noite ou durante o dia. Então gravem este ponto aqui, Durante a noite também é possível, mas apenas nestes três casos: flagrante, desastre e para prestar socorro. Se estivermos diante de uma situação envolvendo ordem judicial, cabe a violação domiciliar apenas durante o dia, ok? Vamos ao item agora. Ninguém poderá penetrar em uma casa sem o consentimento do morador. Até aqui encontramos a regra geral. A casa é asilo inviolável. Então, até este ponto, o item está correto. Agora vamos à sequência do item. Mesmo com determinação judicial. Este ponto tornou o item incorreto. Vimos que a casa pode sim ser violada por ordem judicial, flagrante delito, desastre e para prestar socorro. Sendo assim, item 2 está errado. Item 1 e item 2 estão incorretos. Avançando, item 3. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Esta ideia encontramos no inciso 1, no inciso 1º do artigo 5º da Constituição. Por lá, na aula teórica, falamos o seguinte: homens e mulheres são iguais. Temos aqui a ideia de isonomia ou igualdade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, o item 3 está correto. Está nos dizendo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Portanto, este daqui está correto. Item 4. O preso será informado de seus direitos
entre os quais o de permanecer calado. Esta ideia encontramos no inciso 63 do artigo 5º da Constituição. O inciso 63 nos diz que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, temos um direito por aqui, sendo-lhe assegurada a assistência familiar, segundo direito, e a assistência do advogado, terceiro direito por aqui. O item 4 está nos dizendo que o preso será informado dos seus direitos e trouxe aqui, um deles, o de permanecer calado. Encontramos nesta parte do inciso 63. Com isso, pessoal, temos a correção do item 4. Item 3 e item 4 estão corretos. Vamos agora ao gabarito. Vimos que o item 1 e o item 2 estão errados, e a correção ficou no item 3 e no item 4. Sendo assim, o nosso gabarito é letra C, de casa. Avançando, vamos a mais uma questão. Um direito garantido na Constituição de 1988 é que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando exigido pela defesa da letra A, segurança ou pelo interesse social. Letra B, propriedade ou pelo interesse social. Letra C, honra ou da imagem. Letra D, intimidade ou pelo interesse social. E letra E, intimidade ou pela vida privada. 5 segundos. Vamos lá. A resposta deste item está no artigo 5º da Constituição, no inciso 60. Por lá, na nossa aula teórica, falamos o seguinte: os atos processuais, como regra geral, terão a publicidade. Então, a publicidade dos atos processuais é a regra. Porém, de forma excepcional, a lei poderá restringir esta publicidade. E a Constituição nos traz dois casos, duas hipóteses de restrição. Quando o ato processual envolver defesa da intimidade ou ainda interesse social. Nestes dois casos, os atos processuais não ganharão publicidade, contrariando assim a regra geral. Então, defesa da intimidade ou interesse social. Esta informação encontramos no inciso 60 do artigo 5º da Constituição. Vejamos. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Sendo assim, pessoal, o gabarito ficou letra D de dado, intimidade ou ainda interesse social. Ok? Tranquilo? Avançando, mais uma questão. Vamos lá. Na medida em que não se permite o uso de algemas de forma indiscriminada, somente admitindo-se sua utilização em casos excepcionais, está sendo efetivada a proteção contra: letra A, direito de crença. Letra B, direito de locomoção. Letra C, liberdade de manifestação. Letra D, tratamento desumano. E letra E, inviolabilidade do domicílio. 5 segundos, pessoal. Vamos lá. A resolução desta questão passa mais uma vez pela análise do artigo 5º da Constituição. Vamos agora para o inciso 3º. Na aula teórica falamos o seguinte: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Portanto, vimos esta parte aqui, Fica proibido, é vedado, o tratamento desumano ou degradante. Inclusive, temos a súmula vinculante 11, que nos traz o uso das algemas. Galera, o uso das algemas, segundo esta súmula, é medida excepcional
e precisa encontrar uma justificativa por escrito. Então, neste ponto aqui, é uma medida excepcional. Utilização de algemas é a exceção, ok? E só será lícita, só é possível, caso atenda uma destas três situações aqui, ó. P, R, F. Ou seja, se envolver perigo à integridade física, resistência ou ainda fuga. Perigo à integridade física, resistência ou risco de fuga. Então vamos voltar ao item. Essa ideia de uso de algemas em caráter excepcional acaba sendo um reflexo do tratamento desumano. Tratamento desumano. Sendo assim, o gabarito ficou letra D de dado. Vimos nesta parte aqui, ó. Fica vedado o tratamento desumano e degradante. E neste sentido, vimos a súmula vinculante 11, que nos diz que o uso de algemas caberá apenas em caráter excepcional. Este é um reflexo do tratamento desumano ou degradante. Com isso, gabarito, letra D. Avançando, vamos agora para a última questão. A Constituição Federal estabelece em diversas normas a proteção à propriedade individual. Há normas, no entanto, que incluem limitações diversas e a possibilidade da perda da propriedade com ou sem indenização, a depender das circunstâncias. Como regra geral, estabelece-se a necessidade de que a propriedade tenha função, letra A, pessoal, letra B, regional, letra C, social, letra D, própria e letra E, concorrencial. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá. A resolução desta questão passa pela análise dos incisos 22 ao inciso 26 do artigo 5º da Constituição. E por lá encontramos o direito de propriedade. A propriedade, o direito de propriedade, é a regra geral. Então, a Constituição garante o direito de propriedade. Agora, percebam só. Esta propriedade precisará atender à sua função social. Para que o direito seja garantido, precisaremos ter essa propriedade atendendo à função social. Por outro lado, de modo excepcional, este direito de propriedade poderá ser relativizado, ou seja, o Estado poderá intervir na propriedade do sujeito. E temos algumas situações, mas o que nos interessa são estas duas aqui, ó. A ideia de desapropriação e requisição. A desapropriação pode ocorrer por motivos de necessidade, utilidade pública ou interesse social, tá? Necessidade, utilidade pública ou interesse social. E teremos neste caso uma indenização que será prévia, prestem atenção aqui, ó. Indenização prévia, justa, tá? No valor justo e em dinheiro. Indenização prévia, justa e em dinheiro. Isso na desapropriação. Já a requisição é caracterizada pelo uso da propriedade particular em caso de iminente perigo público. Então, iminente perigo público. E neste caso, também poderemos ter uma indenização, mas existe uma diferença. Na requisição, a indenização será ulterior, então ocorre posteriormente, e fica condicionada à existência de um dano. Portanto, se o dano não for gerado, não falaremos em indenização. É diferente do que ocorre na desapropriação. Na desapropriação, a indenização será prévia. Na requisição,
teremos a possibilidade de indenização ulterior e apenas se houver dano. Então vamos voltar ao item. Como regra geral, estamos neste ponto aqui, ó. Estabelece-se a necessidade de que a propriedade tenha função social. Falamos que a regra geral é a seguinte: o direito de propriedade é garantido pela Constituição e esta propriedade precisará atender à sua função social. Sendo assim, o gabarito ficou letra C de casa. Galera, então é isso. Assim resolvemos algumas questões da banca CES Gran Rio e todas de direito constitucional. Focamos nos itens do artigo 5º, nos incisos do artigo 5º da Constituição. Eu espero que você tenha gostado e em breve voltaremos com mais vídeos e novos conteúdos aqui no canal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui, meus queridos!